Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 22 de maio, sábado da 7ª semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto é a continuidade do evangelho de ontem, João 21, versículos do 20 ao 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. E o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberia no mundo os livros que deveriam ser escritos. Aqui nós temos o final do Evangelho de João. A pergunta de Simão Pedro é algo interessante. Jesus diz o seguinte para ele: não te importa com o outro, tu me segue. E aqui é algo importante para nós, Muitas vezes a gente se preocupa com os outros, e não nos preocupamos com nós mesmos. Fico insistindo para que o outro siga Jesus. Eu tenho que seguir. Eu tenho que convidar o outro. Eu não tenho que insistir com o outro. Lembremos que Jesus faz um convite: segue-me. Todas as pessoas que Jesus convidou no mundo para segui-lo, seguiram? Não. O jovem rico não seguiu. Nicodemos, enquanto ele foi vivo, Jesus, não. Lógico, depois Nicodemos se torna um discípulo de Jesus. Também não temos um relato claro disso. Ele foi lá, recolheu o corpo da cruz e colocou, junto com José de Arimateia, um sepulcro. Foi algo público, então provavelmente se tornou discípulo, mas nós não temos um relato na Escritura. A partir daquele dia, Nicodemos se tornou discípulo de Jesus. Não, mas subtende-se que tenha. Portanto, há relatos de pessoas que tiveram contato com Jesus, mas não se sabe se tornaram discípulos dele. Alguns provavelmente sim, outros não. A questão está em eu assumir o seguimento e não obrigar o outro ao seguimento, porque o outro tem liberdade. Deus nos deu a liberdade, que é ao mesmo tempo a nossa bênção, livre-arbítrio, e nossa maldição. Porque a partir do momento que eu tenho liberdade, eu posso acertar e errar. Se eu não tivesse liberdade, eu só acertaria, porque Deus me obrigaria a fazer algo. Mas Deus não faz isso com o ser humano. Deus nos dá liberdade. Uma vez uma pessoa, quando eu estava na Lapa, em Cubatão, um jovem, muito inteligente, uma pessoa muito interessante de dialogar e de conversar, que se autodenominava ateu, durante algumas semanas nós ficamos conversando, E ele não conseguia imaginar um mundo onde um Deus criasse estupradores, Hitler e tantos outros, que cometem tantos males na humanidade. E óbvio, não só ele, muita gente pensa dessa forma, Como é que Deus permitiu que Hitler, que Mussolini e que tantos outros que fizeram tanto mal à humanidade, a pessoas, e que outros que continuam a fazer também neste mundo, possam estar vivos? Como é que Deus permite que essas pessoas nasçam, se desenvolvam e façam tais atos, E aí eu cheguei para ele e fiz a seguinte reflexão: Deus sabe qual será as nossas escolhas? Não. Por exemplo, eu tenho o caminho A, B, C e D. Deus sabe onde o caminho A vai terminar, o caminho B, o caminho C e o caminho D.
Agora, ele não sabe qual caminho eu vou escolher, porque senão não haveria livre-arbítrio. Eu não teria liberdade. Se Deus já sabe de antemão qual dos caminhos eu vou escolher, eu não tenho liberdade. Entende? Se Deus, no momento da concepção de Hitler, sabendo que Hitler poderia se tornar Hitler, né, tirasse a liberdade e, por exemplo, provocasse um aborto na mãe dele, Hitler não nascesse, Deus tiraria dele a possibilidade de Hitler ter nascido e não ter feito aquilo que ele fez. Ou, por exemplo, uma pessoa que possa vir a se tornar um abusador de crianças, um pedófilo, um estuprador ou sei lá o quê. Se Deus não permite que aquela pessoa nasça, ele tira a oportunidade daquela pessoa de não ser aquilo que ele, infelizmente, se tornou. Ele poderia não ser aquilo. Ele poderia ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajudasse os outros. Hitler poderia ter escolhido não ter feito aquilo. Livre-arbítrio, liberdade. Eu tenho a liberdade para isso, para o caminho A ou para o caminho B. Qual eu vou seguir? Vai depender da minha escolha. Agora, se Deus, porque eu tenho uma inclinação para escolher o caminho B, então Deus não permite que nem eu nasça, Ele tira a minha liberdade. Ele tira a oportunidade de eu não fazer o mal. Ou melhor, de eu não fazer o bem. Entendem? Se a partir do momento que Deus escolhe que eu não nasça, porque eu posso fazer o mal, Ele me tira totalmente a liberdade ou a oportunidade de fazer o bem. Hitler poderia não ter sido aquilo. Estupradores, assassinos, poderiam ser pessoas boas. Eles optaram por fazer aquilo. Lógico, devemos lembrar de uma coisa muito importante. Há contextos, ou seja, há situações que interferem na liberdade do homem. Por exemplo, pessoas que têm problemas sérios psicológicos, transtornos, um psicopata, por exemplo, ou alguém que desenvolve algum transtorno sério, ele está plenamente livre para as escolhas? Não. Uma pessoa, por exemplo, que nasce num ambiente hostil, um ambiente violento, por exemplo, isso vai interferir nas escolhas futuras dela, porque interfere na personalidade, na constituição da pessoa humana. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nem sempre as pessoas acabam tomando decisões conscientes. Elas muitas vezes podem tomar decisões que foram afetadas pelo seu histórico de vida. Um histórico de vida violento, um histórico de vida abusado, de ter sido abusado, um histórico de violento no sentido de um psicopata que não foi amado desde criança, ou seja, há uma série de situações que podem interferir na liberdade do ser humano. Dei toda essa volta para refletirmos sobre o seguinte: o seguimento é algo individual, que eu vivo coletivamente. O chamado que Deus me faz e que eu opto por segui-lo se dá de uma maneira individual, mas a salvação é coletiva. A minha fé eu vivo na comunidade. Lembremos no segundo domingo da Páscoa. Tomé não faz uma experiência do ressuscitado porque ele não está junto com a comunidade. Quando ele volta para junto da comunidade, ele está com seus irmãos de caminhada, ali se dá o encontro pessoal com Cristo ressuscitado. Volto a dizer, o chamado é individual, a vivência da fé é coletiva. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã. Você respondeu para Ele? Você o seguiu realmente? Ou a semente caiu em terra pedregosa? Ou a semente caiu no meio dos espinhos? Onde está a tua semente? Está no teu coração? Se tiver e você aceitou esse chamado, parabéns. Continue fiel. Mas lembre-se de uma coisa, o chamado é individual. Não adianta a gente querer forçar as pessoas a seguir Jesus. Não. Ele chama. Vai depender da pessoa. Qual que é o nosso papel então? Nosso papel é convidar. Não impor. Convidar. Convidar. Olha, eu frequento a comunidade, isso mudou a minha vida. Você não quer fazer essa experiência deste Cristo ressuscitado que mudou a minha vida e pode mudar a tua? Isso é convidar. Isso é apresentar Jesus.
Agora, tudo aquilo que é imposto não funciona. Eu sempre digo que conversões impostas são como, ou conversões rápidas, são como árvores sem raízes profundas. Elas têm raízes, sim, mas diante da primeira tempestade, da primeira ventania, vai. Não. Não acredito em conversões instantâneas, conversões de cadeia, por exemplo. Eu não acredito nessas conversões, sinceramente. Pode ser que eu esteja até errado, mas eu tenho minhas ressalvas com relação a isso, né? Muitas vezes acabam sendo conversões de momento. São conversões que não têm raízes profundas. Ou conversões que nascem de uma imposição. Também são conversões que não são profundas. São raízes curtas. E diante dos primeiros desafios, dos primeiros problemas, das primeiras dificuldades, a pessoa tombará. Queridos irmãos e irmãs, amanhã nós teremos aqui no nosso canal, às 9h30, a celebração da solenidade de Pentecostes. Fica o convite para vocês. E aqui, na Reflexão Diária, retornamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço, que Deus abençoe e um bom final de semana. Tchau!